prazer e medo, e como os que erram feio e bastante, você consiga ser tolerante. Quando você fica triste, que seja por um dia E não o ano inteiro. e que você descubra que rir é bom, Mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, existe amor pra recomeçar. Pra recomeçar. eu te desejo muitos amigos, mas em quem você possa confiar. E tem até inimigos pra você não deixar de duvidar. Quando você fica triste, que seja por um dia E não o ano inteiro. e que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, existe amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, existe amor pra recomeçar. Pra Lindo mesmo. Oi, gente. Boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso terceiro seminário de internacionalização da UFSPA, com a nossa temática central, que é como podemos melhorar o mundo juntos. Antes da gente dar início à sessão, eu preciso só dar um aviso que nós não vamos ter a intérprete de Libras, em função de que quem está em Porto Alegre sabe que está chovendo aqui e a nossa colega ficou sem luz em casa, isso faz parte, né? Todos nós já passamos por essas situações, então eu peço desculpas, né? Mas está além do nosso controle. Eu também preciso dar uma notícia, e não é só uma notícia, é felicitar, né, a nossa comunidade universitária pela posição que a gente recebeu ontem no ranking da QS, que publicou a nova listagem das
das melhores universidades do mundo por área de conhecimento, e nós fomos ranqueados na área da medicina, né? E a UFSPA ficou entre a posição, na faixa de 501 a 550, entre todas, né, que foram avaliadas, das 1.453 instituições, nos colocando ainda numa posição melhor que do ano passado, onde a gente ficou na faixa de 550 e 600, né? Subimos na posição entre as brasileiras também, subimos em 3 posições, e eu quero dizer que essa presença da UFSPA no ranking, ela é um reflexo, né, da nossa forte atuação na área da saúde, contribuindo sempre para a construção de conhecimento científico que traz impacto mundial. Então, com muita alegria que eu trago a vocês esse resultado, e também, de novo, felicito a todos, né, que fazem parte dessa construção, que é um reconhecimento que reflete as nossas ações, traz visibilidade, vocês sabem muito bem que também amplia as nossas possibilidades de parcerias. E uma das maneiras de também tornar isso viável, é pela valorização das nossas redes de cooperação, né? O que está entre as nossas metas estratégicas da nossa universidade, para que a gente possa avançar e cada vez mais qualificar os nossos processos de ensino, de pesquisa, de extensão e de inovação na área da saúde. E é por isso que hoje, né, nós temos essa sessão que é intitulada Promoção da Internacionalização por meio das nossas associações de instituições de ensino superior, tendo aqui a presença, o que muito me honra, de 2 representantes de associações ou de redes que são extremamente importantes para nós. Ontem se falou bastante da importância dessas parcerias, das colaborações internacionais e da atuação das nossas redes, né, que nos mobilizam de forma conjunta, e isso sempre traz resultados melhores, de maior impacto. Então, eu já quero fazer a apresentação dos nossos queridos convidados, que gentilmente, então, aceitaram esse nosso convite para estar aqui, começando pela professora Margarida Mano, que é presidente do Fórum de Gestão de Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa, que é a Forges. Ela vai falar para a gente sobre isso, e ela é membro fundadora da Forges. Ela também é vice-reitora da Universidade Católica Portuguesa, da cidade do Porto. Atuou anteriormente na Universidade de Coimbra, também como vice-reitora, professora de economia e gestão nos temas de gestão estratégica, avaliação institucional, gestão de qualidade, política econômica. Ela foi ministra da Educação e da Ciência da República Portuguesa, parlamentar portuguesa, com atuação em matérias de educação e ciência. Ela é PhD em Management, na especialidade de Higher Education Management pela Universidade de Southampton. Também é doutor de Business Administration in Higher Education Management pela Universidade de Bath, e as suas pesquisas têm como foco gestão da educação superior, governança e prospectiva, planejamento de cenários, inovação e estratégia. Professora Margarida, seja muito bem-vinda. Eu vou aproveitar para já apresentar o segundo palestrante, que é o Wadenor, porque o nosso combinado é que os dois colegas vão fazer a sua apresentação e depois a gente abre, né, para uma discussão conjunta. Então, o Wadenor, nosso querido colega, Wadenor Barros Moraes Filho, ele é professor titular da Universidade Federal de Uberlândia, onde ele atua desde 87, vinculado ao Instituto de Letras e Linguística, e também ao programa de pós-graduação em estudos linguísticos, né, orientando mestrados e doutorado. Ele tem um pós-doutorado na Universidade de Ottawa, no Canadá, com foco em internacionalização da educação superior e política linguística. Ele é hoje atual vice-presidente do Programa de Idiomas Sem Fronteiras, responsável pela área de tecnologia no âmbito da CESU, do Ministério da Educação, e também do programa da Rede Andifes de Idiomas, que é o ISF. Ele é o nosso atual diretor do Colégio de Gestores de Relações Internacionais da Andifes, que é o CEGRIFES, e onde a gente pode dizer, e eu falo isso com muita tranquilidade, que ele é um dos grandes ativistas, além de um especialista em processos de internacionalização das nossas universidades brasileiras.
Então, muito honrada, muito feliz de vocês estarem aqui conosco. Margarida e Valdenor, sejam bem-vindos à nossa UFSPA, mesmo que de forma virtual. Então, de imediato, eu passo a palavra à professora Margarida para fazer as suas considerações e reflexões aqui com a gente. Bem-vinda, professora. Muito obrigada, o gosto é meu, é sempre, quem é convidado tem sempre um gosto, digamos, a honra fundamental é de quem é sempre convidado, não é? Que pode merecer a atenção e o carinho de partilhar aqui convosco. Obviamente que estou aqui não é por acaso, é porque de facto a Jennifer Safi, a nossa vice-reitora desta universidade da Universidade Federal de Ciências da Saúde, que eu ainda não conheço de facto, mas que é pessoalmente, mas que conheci num fórum internacional na altura da Forges, o ano passado, há 2 anos em Brasília, não é? E que objetivamente foi esta busca de procurar partilhar, de procurar conhecer, que nos cruzou e que, digamos, a levou o ano passado já a Portugal, pelo menos virtualmente, uma vez que depois não foi possível estar presente, mas o que eu quero dizer é que tenho um gosto muito grande, é muito bonito ouvir-vos, e a música do coral e do núcleo cultural é muito uma entrada fantástica para falar de partilha, para falar de universidade. E obviamente que tenho o maior gosto de estar aqui. O repto que me foi colocado, e portanto agradeço obviamente o convite à universidade, agradeço à sua vice-reitora responsável pela internacionalização, à Jennifer Safi, e agradeço a partilha também com o Valdenor Moraes, que é seguramente alguém muito mais especializado e especialista em internacionalização do que eu. O convite que me foi feito foi um pouco no contexto da Forges, não é? Enquanto presidente da Forges, o que é que eu posso, qual é a reflexão que eu posso trazer neste seminário, que é um seminário tão rico pelos seus painéis que tive a oportunidade de ver. E foi nesse sentido que eu, enfim, estruturei um bocadinho a minha apresentação. Eu penso que temos agora alguns minutos iniciais de apresentação e eu estruturei fundamentalmente em 3, pronto, enfim, obviamente que esse ponto não passando à frente, eu estruturei em 3 pontos e o primeiro tem a ver, desculpem, estruturei em 5 pontos, e o primeiro tem a ver exatamente, e pedia para passar o que é Forges, não é? Portanto, esta é a estrutura daquilo que vou partilhar. A primeira é uma breve apresentação da Forges, que de facto é uma associação com 10 anos, mas com uma experiência muito rica e de que me orgulho muito neste momento em ser presidente. Depois, que gostava de conversar, porque eu acho que enfim, é impossível, no contexto em que estamos, não falar do contexto, não é? O contexto sempre foi importante, mas de facto, deste abanão pandémico, é de facto algo que tem que estar presente para refletirmos para o futuro. E depois uma breve abordagem no papel da internacionalização, sem querer de modo nenhum, enfim, dizer, ou seja, ou pelo menos sem ter a pretensão de poder antecipar o que quer que seja que o Valdenor Moraes vai dizer, é algo muito simples e apenas para fazer a ponte para o meu ponto, para a minha questão, que é a importância das parcerias internacionais e como é que nós vemos a Forges como uma rede de cooperação internacional, uma rede que tem um foco muito particular, que é o dos países e regiões de língua portuguesa, o que significa que está presente em 4 continentes, como iremos ver. Portanto, é isto que me proponho e iria tentar ser útil para um espaço de partilha que se começa hoje, mas que continuará certamente por muitos encontros em muitos contextos. Bom, relativamente à Forges, eu então iria pedir para passar. A Forges é uma associação que foi criada em 2011, na altura foi criada por vários colegas de vários países, mas de facto em Portugal houve a coincidência
e a Universidade de Coimbra, que é a minha alma mater, na medida em que foi lá que me formei, que fui estudante, que fui depois professora durante muitos anos, e estou de facto na Católica com muito gosto desde outubro. A Católica, que é Porto, Lisboa, Braga e Viseu, portanto a Católica é nacional, mas foi criada em 2011. Uma associação sem fins lucrativos, e a rede tinha um objetivo, que é o que está nos seus estatutos, que era o estudo e a investigação na área da gestão e das políticas do ensino superior no âmbito dos países e regiões de língua portuguesa. Porquê as regiões? Porque já na altura a nossa perspectiva era que Macau, uma região muito importante do ponto de vista da utilização da língua portuguesa, tinha que estar presente, e portanto um astrolábio no sentido do instrumento para nos ajudar a fazer o caminho. Peço que passem, qual era o objetivo? Os objetivos eram muito aqueles que normalmente estão subjacentes a estas redes. Era, por um lado, partilhar, uma partilha e, sobretudo, uma ânsia muito grande de partilha, que sentíamos necessidade, partilhar com os colegas de todos os pontos do globo, era debater, era melhorar políticas, era refletir sobre políticas, mesmo conscientes que as políticas têm um contexto e que é óbvio que comparar políticas de ensino superior ou de educação entre contextos tão diferentes como o brasileiro, enfim, o de Macau neste momento, o português, e mesmo da África, eu não diria de África, mas diria de Angola, Moçambique, Cabo Verde, é claramente difícil, e os contextos são muito importantes que se conheçam bem e que enfim, portanto, mas de facto o debate e a melhoria e a reflexão sobre a investigação e a prática de políticas de gestão de ensino superior eram de facto uma nossa, digamos, preocupação. Bom, este objetivo, e eu pedia para mudar também, estes objetivos basicamente vão se traduzir depois, como vão ver a seguir, em vários aspectos importantes, mas eu diria que estes objetivos têm, ou melhor, esta rede tinha essencialmente 3 pontos. Por um lado, é uma rede no qual podiam e podem estar associadas pessoas, e, portanto, digamos, os chamados sócios individuais. Eu sou, de facto, como muitos outros, sócia desde o primeiro momento, mas também instituições de ensino superior, e naturalmente que nesse sentido nós tínhamos e temos universidades politécnicas, públicos, privados, enfim, sem qualquer distinção. Obviamente que isso também depende muito dos contextos universitários e dos sistemas de ensino, mas havia um ponto comum, é que todas elas tinham que estar situadas em país e região de língua portuguesa, independentemente até de terem currículos em inglês ou não. Bom, a seguir, o que eu gostaria de mostrar é que, e pedia para passarem o slide, bom, a questão é que, no fundo, o que é que nos motivava de facto? Por um lado, fazer investigação e ter alguma formação daquilo que nos preocupa e que nos interessa em comum, no âmbito da língua portuguesa, e obviamente que a língua portuguesa, como todos nós sabemos, é uma língua muito importante, falada por 260 milhões de pessoas, espalhada por 4 continentes, digamos, uma língua que é a mais utilizada no hemisfério sul, não é? De todas as línguas faladas, e de facto tem um papel absolutamente essencial a vários níveis, mas também da multiculturalidade, da questão, digamos, do respeito por princípios de interdisciplinaridade. E curiosamente a Forges, e eu devo dizê-lo com algum gosto, comemorou os 10 anos, o ano passado, o 10º aniversário, no primeiro aniversário do Dia Mundial, do ano da estabelecimento do Dia Mundial da Língua Portuguesa da Unesco, que foi claramente um marco muito importante, nós pensamos, para, digamos, a defesa da língua e das culturas diferentes, num contexto também de internacionalização. Uma partilha de boas práticas entre as instituições de ensino superior e um reforço da rede colaborativa nos países. Bom, a seguir, o que eu gostaria de dizer é que a Forges
conseguiu desde o início ter uma rede que cobre estes 10 países. Aliás, eu falei em Macau, mas naturalmente que nós temos desde Timor-Leste até ao Brasil, do ponto de vista, visto o hemisfério assim, ele podia ser visto de outra forma, como é óbvio, e portanto nós temos Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Não temos neste momento associados de todos os países, porque não temos da Guiné, mas tivemos já colaborações de todos os países, nomeadamente da Guiné também, num livro que fizemos, e portanto, de facto, esta é, digamos, eu diria, a Forges no Mundo é uma das principais mais-valias que eu aqui gostaria de dizer. Também gostaria de referir, e peço para passar, por favor, que, no fundo, este é um slide que nós apresentámos na última Assembleia Geral, era a situação dos associados, que foi em novembro do ano passado, era os associados, portanto, nós temos mais de 500 associados, 60 institucionais e mais de 400 individuais. Tivemos novos institucionais, 4, um dos quais muito me orgulho, que é de facto a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e tivemos também o Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela, a Agência Reguladora do Ensino Superior de Cabo Verde e a Universidade Católica Portuguesa, estes 4 em 2020, mas de facto eu diria que somos uma rede bastante viva. Naturalmente que o que nos faz vivo são as pessoas que nela participam e nela acreditam. Eu continuaria porque, já agora, gostava que passassem e, portanto, diria que na primeira fase parar aí um bocadinho, na primeira fase da Forges, aquilo que nos uniu, e a primeira fase, eu diria que foi os primeiros 10 anos, talvez para a pandemia, o que nos uniu muito foi, de facto, a questão das conferências. As conferências que ocorreram em vários sítios, eu vou mostrar a seguir, temos aqui 2 exemplos, esta é a primeira, mas voltando um bocadinho atrás já agora, porque a primeira de facto esta é de Coimbra, portanto aqui temos na Estadual de Campinas e temos, por exemplo, em Macau, em 2012 e temos a outra em Coimbra, mas de facto, continuando, as conferências anuais, e esta é a primeira em 2011, onde temos no centro os 2 reitores de Coimbra e de Lisboa e o reitor de Lisboa, António Nóvoa, eu diria que um dos responsáveis agora enquanto embaixador na ONU pelo Dia da Língua Portuguesa, mas eu diria que temos colegas, estou ali a ver a nossa colega Sónia Josefa, o nosso colega de Moçambique, António, enfim, temos colegas de início de todos os continentes e eu pedia para passar. As conferências permitiram o quê? As conferências que estão aqui, portanto, Lisboa e Coimbra, Politécnico de Macau em 2012, a Federal de Pernambuco, no Recife, a Universidade Agostinho Neto e a Imandum no Lubango, portanto, em Angola, a seguir em Coimbra novamente, a Estadual de Campinas, em 2017 a Universidade Eduardo Mondlane e a Universidade Unizambese em Maputo, também o Instituto de Relações Internacionais e a Pedagógica, porque foi de facto uma associação. Em 2018 o Instituto Politécnico de Lisboa, em 2019 a Universidade de Brasil e o Instituto Federal de Brasil, e foi de facto lá que eu tive o privilégio de conhecer a Jennifer Safi, a nossa vice-reitora anfitriã, e o ano passado organizada na Universidade de Évora com a colaboração da Escola Superior de Saúde de Alcoitão, enfim, num ano claramente diferente do que era habitual, uma vez que, e só queria concluir isso, as conferências eram um momento, e são um momento muito aglutinador, onde as pessoas de facto se encontravam, faziam rede, e porque para além da conferência nós tínhamos, como irão ver, uma revista, tínhamos grupos de trabalho a trabalhar em termos de investigação e, portanto, de facto, as conferências permitiram fazer crescer a rede muito na base do interesse em torno dos temas e também da confiança e da credibilidade que as pessoas sentiam umas nas outras e, portanto, que levavam para si, foram de facto um aspecto muito importante. Escusado será dizer que nós, como todos, o ano passado tivemos, digamos, o confronto de ter, enfim, embora tivéssemos lutado até ao fim de ter uma conferência completamente online, que foi, já darei alguns dados,
enfim, um momento também muito importante, mas eu aqui diria que a prática do presencial e da colaboração e da internacionalização por via da relação pessoal, da mobilidade física, obviamente que pertence a um mundo que eu não sei se é velho, se vai ser o mundo do futuro, mas é um mundo que foi abalado, não é? E, portanto, isto é algo que não surge com a pandemia, porque obviamente que nós todos sabemos que a transformação digital é algo antes da pandemia, mas que a pandemia nos faz colocar em cima da mesa de uma outra forma. Eu pedia para passar e, portanto, só para, na conferência do ano passado, gostava só de mostrar alguns números que dão a ideia do que aconteceu mesmo, pode passar, por favor, novamente, do que aconteceu, enfim, o ano passado, numa conferência que foi completamente virtual, onde nós tivemos, de facto, muitas 154 submissões aceites, comunicações, quase 100, com submissão à revista, e, portanto, com algumas características mais exigentes do ponto de vista científico, cerca de 54, e depois tivemos um programa variado que poderão, enfim, ver, e fizemos algo que também era pela primeira vez, que foi um curso, uma formação sobre gestão da qualidade versus gestão com qualidade nas instituições de ensino superior, que foi de facto uma sessão que estava prevista presencial e que foi online e que foi também muito interessante e que está disponível na página, inclusivamente, os conteúdos da sessão. Bom, isto para vos dizer que mesmo numa situação, digamos, de pandemia, considero que a conferência do 10º ano foi muito importante, mas estou aqui a falar nisto, não porque não tenha muito gosto em falar da Reforge, mas apenas para vos dar um pouco do contexto daquilo que são as encruzilhadas que se colocam às redes e a nós como rede. Bom, eu pedia, de facto, para passar à frente, e porque, bom, aqui são as pessoas que estiveram na conferência, obviamente que nós temos normalmente muito mais gente do Brasil do que de Portugal, não foi o caso, mas tivemos 76 inscrições de Brasil, 18 de Angola, enfim, 4 Cabo Verde, 12 Moçambique e 5 Timor-Leste. Obviamente que digamos, o Portugal teve muito a ver com o facto de ser em Portugal, mas não é comum a presença portuguesa ser tão importante, e pedia para passar também, apenas para concluir este primeiro obrigatório é falar da revista. A revista, nós no ano passado, este ano, transformámos a revista num Open Access e-Journal e, portanto, com características um bocadinho diferentes dos que existiam antes, e eu convido, enfim, a visitarem e a verem onde estão os números e as submissões, até porque temos neste momento, digamos, eu acho que esta é uma plataforma importante de colaboração, mas pedia para passar também, para além da revista, nós temos aquilo que é a chamada Academia Forges, que é no fundo digamos, por eixos temáticos, organizamos áreas de interesse onde possamos ter, quando dizemos formação, mas é, enfim, sensibilização e, sobretudo, não é partigal, mas partilha de boas práticas, e falarei um bocadinho disso mais à frente, quando explicar aquilo que me parece que a Forge traz em termos de internacionalização como importante. Portanto, passando à frente, vamos, portanto, o segundo ponto que me parece importante, que é a questão do contexto de mudança e destas mudanças importantes que surgiram. Obviamente que não todos nós temos a nossa leitura e todos estamos a vivê-la de uma forma muito dura, pelo menos sobretudo para aqueles que estão mais desprotegidos, e portanto é claramente um contexto um contexto que nos faz refletir, e eu pedia que passassem apenas há aqui um ou dois números que eu gostaria de colocar aqui, e tem a ver exatamente com o choque que nos trouxe em termos de educação em geral e também naturalmente em termos de instituições de ensino superior, que é o nosso foco. Eu pedia que passasse, isto tem aqui, e este número é verdadeiramente, eu acho, enfim, importante, não é? O ano passado, 1,4 mil milhões de estudantes ficaram em casa por motivos diferentes, como se verá a seguir, e os números que eu passo aí são da Unesco, ou porque, de facto, acabámos por ficar num período, eu pedia que passassem, continuassem a fazer novamente, a questão é que
A questão aqui, enfim, esta questão de fundo que é, será que as coisas mudaram ou será que simplesmente se está a acelerar de uma forma vertiginosa aquilo que já existia? Mas eu pedia que andassem para o slide seguinte, porque o slide seguinte é aquele que é, pronto, estas são as estatísticas da Unesco, não é? Mas no dia 1 de abril de 2020, onde aqueles números do 1,4 mil milhões ficaram em casa, ou porque havia, digamos, a pausa do ano académico, como é o caso ali que vemos mais nos países asiáticos, ou porque estavam fechados, que é a mancha maioritária, ou porque não estavam completamente fechados, mas estavam apenas parcialmente abertos e, portanto, eu diria que é verdadeiramente uma fotografia do mundo, e isto obviamente que tem a ver com a internacionalização, uma fotografia do mundo como nunca foi vista, pelo menos desde que há sistemas de educação como os atuais. E isto leva-nos, eu pedia agora que clicasse em baixo, sob pena de, portanto há aqui uma setinha em baixo, pedia que fizesse por aí, sob pena de poder não passar à frente, não, em baixo, aí não, vai andar para trás e para a frente. Em baixo, aí no canto inferior esquerdo, eu não consigo estar a ver, mas, enfim, se não é melhor sair e ir para o slide seguinte, e isto teve de facto exatamente a situação no Brasil, 52 milhões de pessoas, e temos aqui o 8 milhões, no 8,5 milhões no terciário, portanto, de estudantes em casa. A seguir pode passar só o exemplo de Portugal, obviamente que Portugal é muito pequenino relativamente ao Brasil, 2 milhões afetados no total, no terciário 346 mil, e depois a seguir, por favor, aquilo que nos interessa refletir nesta fase, eu pedia novamente que passassem, foi o que é que isto significa do ponto de vista do impacto, quer a nível financeiro, a nível de viagens, a nível do mercado de trabalho e da relação laboral e da transformação digital e da importância que as questões, nomeadamente de políticas públicas na área da saúde, e isto é particularmente caro, naturalmente, à nossa universidade anfitriã, não é? Digamos, a agenda de política pública como que vinha a ser um bocadinho desvalorizada em termos mundiais aqui com uma grande força pelos motivos que conhecemos e, portanto, como isto no fundo vai mexer com tudo. Eu pedia que passasse ainda porque à frente e com isso eu gostava então agora de voltar àquilo que é o papel da internacionalização, ou pode ser o papel da internacionalização, e gostava agora aqui de abordar este ensino, esta questão um pouco em termos de impactos e dos impactos no ensino e no financiamento. Estamos a falar, obviamente, do ensino superior. Bom, no ensino, porque claramente aqui a importância do blended learning, e falo no blended learning no sentido em que presencial e virtual no futuro, não estou a fazer futurologia, mas obviamente depois da experiência que tivemos e da forma como nos adaptamos tão rapidamente a esta situação, o que não significa que estejamos digamos, num modelo que possa permanecer, mas a ideia de que algo será diferente e o blended learning provavelmente aumentará. As parcerias em áreas online a ser repensadas obrigatoriamente, e digo isto, enfim, não gosto de dizer frases que sejam generalistas, no sentido de deixar desconfortável as situações que não se revejam aqui, portanto isto é de facto uma generalização e provavelmente pode não ser verdade em muitas situações, mas é esta, enfim, aquilo que colhemos em termos gerais nas diferentes áreas com que trabalhamos. Em termos de financiamento, bom, várias situações, uma delas claramente é a perspectiva de que os recursos públicos para a educação não irão aumentar, porque eles vão competir com outras afetações, e a questão da saúde é muito importante, a questão da economia, obviamente, e da recuperação, a questão da segurança, enfim. E, portanto, há aqui, obviamente, que um impacto que se vai fazer, e pedia que continuasse, com, obviamente, um outro aspecto também que tem a ver, no fundo, com o facto de
haver aqui um contexto aparentemente facilitador de reduzir pessoas por causa do ensino virtual, não é? E, portanto, este pode ser um contexto que não muito sentido no caso da Universidade Federal de Ciências da Saúde, precisamente porque as ciências da saúde vão ser uma área-chave, mas, para além disso, obviamente, também pedia que continuasse com o que se segue, que os custos acrescidos com as infraestruturas, face às normas de segurança, e pedia que continuasse para o último, que tem a ver com algo que me parece absolutamente essencial, é que a qualidade vai ser um fator de seleção e de maior disparidade entre instituições. E isto antes só para... o que significa que também, do ponto de vista do financiamento, num mundo que era já global, mas que agora tem aqui um teste que é colocado a todo o mundo e que, como sabemos, infelizmente mostra e revela que as assimetrias podem crescer e estão a crescer e, portanto, neste mundo, as redes colaborativas como a Forge e como outras, eu penso que serão fundamentais, como Pontos e Mais, o financiamento internacional e a colaboração internacional para financiamentos pode ser algo absolutamente essencial, não do ponto de vista da atividade corrente, mas do ponto de vista de projetos de investigação e de projetos de extensão e de projetos de responsabilidade social daquilo que é o papel das universidades. Eu pedia que continuasse muito rapidamente e, portanto, a questão da internacionalização, aqui nada de novo e, portanto, eu espero que não levem a mal, de facto, eu não sou uma especialista em internacionalização, mas a ideia de algumas ideias que também não são novas, também já existiam, mas do internacionalizar em casa, não é? A questão dos currículos, um currículo internacional não é forçosamente aquele em que os professores já não eram, não é? Vêm de fora para dar as aulas, mas é de facto um currículo, competências, resultados de aprendizagens que têm perspectivas multiculturais e, portanto, o que carece naturalmente de uma reflexão e de uma abordagem que não é fácil e que não é meramente, digamos, engenharia curricular, é algo profundo porque tem a ver com um aspecto cultural muito importante, uma questão de culturais e de matizes muito importantes. A internacionalização também pedia para passar o outro tópico, obviamente que tem um impacto social das universidades a uma escala global, é óbvio que tem maior valor, e maior valor claramente já tinha, mas a pandemia não retira valor, e portanto, e por outro lado, e pedia que passasse os dois novos, obviamente que é importante o valor de internacionalizar a investigação, também isto não é novo, isto já existia, mas é agora muito mais claro, e algo que também me parece que este sim é um bocadinho, não sei se é uma tendência que vem de trás, mas é algo que neste contexto pandémico ganha maior peso, é que a internacionalização não é só a globalização e o standard e a procura e as viagens que todos nós fazíamos a correr com preços baixos e que, portanto, nos permitiam estar em todo o lado e dessa forma conhecer, e obviamente que essa é uma riqueza que todos queremos regressar, não propriamente, digamos, à loucura em que estávamos, mas de facto à presença nas diferentes geografias, mas também como o local é importante. O nacional é importante e o institucional é importante. Aquela ideia que surgiu muito de por exemplo, encontrar nas economias locais a resposta às nossas necessidades e, portanto, a ideia de que com um mundo parado como aquele onde estivemos e onde estamos ainda, nós temos que olhar para o local e temos que olhar digamos, para a proximidade e encontrar respostas aí de uma certa, não direi autossuficiência, porque não é isso que digo, mas de um certo equilíbrio no pequeno e no local. Eu acho que isso é muito importante e por isso digamos, daí temos alguma coisa a ensinar quando voltamos, não, a ensinar e a retirar lições quando voltamos à internacionalização, portanto, no fundo, valorizar o contexto local na partilha internacional. Isto já existia, mas eu penso que com a pandemia ganha uma maior ênfase. Eu pedia para continuar
Gostava apenas de focar aqui também ainda nesta questão do papel da internacionalização depois ou com a pandemia, algumas reflexões, as oportunidades. Obviamente que o digital, e pedia que passasse, que colocasse os 3 tópicos, 4. O digital não é novo, não é? O digital não é novo, mas há claramente aqui uma ideia de que não é só do ensino superior, é da economia também, da diversificação de canais. Cá estamos nós a poder fazer as coisas em vários canais, do potenciar rede, enfim, de criar. Não conseguimos imaginar, não é? Como é que seria a pandemia sem, ou como é que foi há 100 anos, como é que seria a pandemia sem este digital que nos permite, por exemplo, estar aqui a fazer quase a mesma coisa que faríamos se estivéssemos face a face. Aliás, fazemos mais, porque me permite, por exemplo, estar aqui sem ter que, ou podendo ter estado a fazer outras coisas antes, e portanto isto tem sempre um equilíbrio. E sobretudo a oportunidade de fazer diferente. Eu acho que este é o grande desafio para as instituições de ensino superior, que têm uma responsabilidade muito grande, porque são instituições e organizações que têm que pensar, que têm que refletir, que ajudam a criar conhecimento, que têm uma responsabilidade muito grande na formação dos jovens e que, portanto, têm, de facto, uma grande responsabilidade em refletir sobre o que está a acontecer, em pensar diferente, ajudar a fazer as escolhas certas e, sobretudo, ajudar a construir um futuro melhor, não é? E, portanto, é neste sentido que eu penso que aqui a oportunidade de fazer diferente para as instituições de ensino superior, com as responsabilidades que têm relativamente às gerações mais novas, é absolutamente essencial. Eu gostava ainda, e pedia para passar à frente, neste contexto aqui, dizer que há aqui claramente, e no fundo isto é talvez uma síntese do que disse neste ponto, há aqui várias dimensões críticas. Eu escolho estas 3, obviamente que podemos pensar noutras, mas que são, por um lado, a responsabilidade social das universidades, não é? Esta ideia de que as universidades são responsáveis por formar os cidadãos e por olhar para o planeta, mas por formar os cidadãos que hão de fazer o futuro, é algo que é muito importante, não só do ponto de vista da educação, mas do ponto de vista da investigação, do ponto de vista do combate aos grandes desafios societais, e nomeadamente àquilo que é a diferenciação em termos de rendimentos, que parece estar a consolidar-se e que obviamente nós, universidades, não podemos estar alheias. As parcerias estratégicas, não é? A ideia de que, de facto, e isto bate claramente com a internacionalização dos aspectos colaborativos, competitivos também, mas muito colaborativos das redes, e a qualidade. E na qualidade a ideia de facto do standard global para a qualidade e o equilíbrio local, e esta harmonia destes planos eu penso que vão nos obrigar a pensar diferente e é crítico para o futuro. Passava agora à parte, a um outro tópico, e penso que pedia para passar o slide, e penso que é de facto a importância, e para depois concluir com a Forge novamente, voltar novamente à Forge por onde comecei, a importância das parcerias internacionais. Eu não tenho a pretensão aqui de dizer, enfim, de fazer uma análise muito exaustiva, até porque digamos, mais uma base de partida para a reflexão, mas eu gostava de aproveitar. Nós na última conferência tivemos, em novembro, no 10º aniversário, tivemos um painel sobre, não era até um painel, era mais uma conversas à volta de um tema sobre a internacionalização com o contexto pandémico, e houve várias reflexões que eu tentei sistematizar aqui e pedia para passar. Porque, no fundo, a ideia de parar aí, talvez, quais são as funções das redes? E agora vindo à Forge, que é aquilo que nos interessa, mas obviamente que me interessa, não, ou seja, neste contexto que aqui estou, mas que eu acho que, como todos sabem, redes de investigação, redes de parcerias locais, mesmo que não sejam internacionais, mas aqui quais são as funções? E de facto, por um lado, se a internacionalização é uma necessidade, e acho que todos o sentimos também é verdade que as redes acontecem, e por isso de uma forma espontânea, não é? E fugaz. E portanto a questão que se coloca muitas vezes às instituições, sobretudo a quem tem responsabilidades, como é o caso da nossa amiga Jennifer Safi, que é
ter responsabilidades institucionais numa instituição relativamente às redes. Então, com que sentido estratégico é que nós estamos nas redes? Com que sentido estratégico é que nós queremos ser ativos, queremos ser passivos? Não é uma decisão fácil, e eu também não tenho aqui a resposta, mas tenho aqui algumas pistas para refletir que foram, digamos, discutidas naquela, e portanto aquilo que vou apresentar os próximos 3 slides são, digamos, uma síntese daquilo que foi apresentado. E passava então a seguir à questão das funções das redes. Vamos admitir, sem querer ser exaustivos, que as redes têm várias funções. Uma é, de facto, parcerias preferenciais. Eu admito, obviamente, que a universidade esteja em redes de universidades de ciências da saúde ou em redes, como está na Forjas de universidades de países de região, em línguas de região portuguesa nos 4 continentes, e este é claramente um aspecto importante. Também estamos muitas vezes em redes por prestígio, não é? Porque há, digamos, uma questão de prestígio que é determinante, ou simplesmente porque queremos agregar influências, queremos, digamos, estar numa rede que pode influenciar determinado tipo de políticas ou determinado tipo de atitudes. Ou, muito claramente, para partilhar experiências e capacitar internamente e para comparar em termos de benchmarking. Eu diria que, claramente, a Forges estará nas 2 últimas, a partir de experiências e na comparação, e também na primeira, no sentido da língua portuguesa e da rede que é as instituições e o potencial que significa o ensino superior neste espaço. Passando à frente, aquilo que eu iria muito rapidamente era ver que, de facto, quando nós falamos em parcerias preferenciais, aquilo que é muito importante é a afinidade, a confiança, a eficácia. Mas se nós falarmos, e pedia que andasse com outro clique, se nós falarmos, por exemplo, na questão do prestígio, nós estamos a falar de redes normalmente diferentes, com um número limitado de membros, onde a liderança das redes é importante, com uma participação ativa normalmente em determinados tipos de organizações ou projetos e, portanto, muitas vezes redes que, sendo elas próprias colaborativas, correspondem a um ambiente competitivo diferente. E se nós tivermos, e passo que faça o outro enter, a falar de agregar influências, nós, no fundo, estamos a falar em dar às instituições as vozes que não teriam individualmente e, portanto, permitir às instituições participar no processo de influência, participar em processos de consulta e de alguma forma, o acesso a mecanismos de decisão. E quando estamos a falar em partilhas de experiência e capacitação interna, aí, e pedia que fizesse o outro enter, é de facto aqui as redes que permitem, no fundo, constituir comunidades de partilha e de experiência, que podem ser muito importantes na qualificação, como está ali, não só das pessoas, mas também dos processos. E eu acho que esta é uma área onde a Forges tem sido uma mais-valia muito significativa, naturalmente em termos das pessoas, mas em termos dos processos. Isto é, quando falamos em qualidade, por exemplo, e é algo em que todas as instituições mais ou menos hoje faz parte do seu sistema de processos, mas é óbvio que a partilha de experiências e o ver vários mundos diferentes nos ajudam a ganhar passos e a perspectivar questões de uma forma muito mais profunda. Eu penso que na última, e pedia para passar para o slide seguinte, que é a questão do comparar, do benchmarking, que é fundamental, porque não só, no fundo, é perceber como é que nós estamos em relação a outras instituições, o que do ponto de vista de gestão é muito importante, e isto permite-nos, nomeadamente, trabalhar e desenvolver vários projetos comuns. A Forges tem estado envolvida em muitos projetos. Isto é uma forma diferente dos rankings, não é? Porque com muito orgulho e dou os parabéns, a Jennifer referiu no início, porque de facto são também importantes, não é? Mas aí é um olhar externo, não é? Que nos vê, que pede-nos informação, mas vai buscar informação à cloud, sem nós até sabermos
qual é, enfim, podemos trabalhá-la também. E aqui é, obviamente, um trabalho mais intimista, mais colaborativo de melhoria do ponto de vista da gestão. E isto leva-me, pedia para passarem, de facto, ao ponto seguinte, com o qual termino, espero não estar a falar há muito tempo, da Forges como rede de cooperação internacional. É claro que, e eu volto a tudo aquilo que disse atrás, a questão das redes é muito uma questão de confiança, não é? É uma questão de nos sentirmos bem a colaborar e a sentir afinidades de partilha, de aprendizagem com aqueles que têm algo em comum connosco, ou pelo menos têm interesses comuns connosco, não é? Portanto, a Forge, quando nasceu, confesso que uma das nossas preocupações era bastante a seguinte: bom, nós temos aqui um conjunto de pessoas que têm até, ou que tiveram, responsabilidades muito grandes a nível das instituições de ensino superior, nas equipas reitorais ou nas faculdades, como diretores, etc., que se envolveram na gestão, que têm um conhecimento e uma sabedoria e que depois, quando acaba a comissão, não têm propriamente um fórum para continuar. Não estou a dizer qualquer um de nós que iniciou, aliás, o núcleo que iniciou estava no ativo e continua no ativo ainda, não é isso, em funções de gestão, mas era um bocadinho não perder, aproveitar estes membros, e isto foi muito importante. Também apoiar, por exemplo, a elaboração de programas e de cursos em instituições, e depois 3 ou 4 questões fundamentais. A Academia Forges, que, como vos digo, é mais do que cursos de formação, mas que era absolutamente essencial. A investigação e os estudos na área da gestão do ensino superior. E aqui, claramente, a questão da revista Forges, as visitas de estudo, foram várias visitas de estudo, normalmente até juntas com as conferências, com partilhas de experiência, em que íamos fazer, por exemplo, se a universidade era forte em transferência de conhecimento, em spin-offs, nós íamos, enfim, preparamos programas nesse sentido, etc, etc, etc. Bom, isto são pequenos exemplos. O que eu gostaria de dizer a seguir, e pedia para passar, é que, obviamente que no mundo de hoje as redes sociais, confesso-vos que aí a Forge começou a dar os primeiros passos, não porque já não estivesse, mas de uma forma em poder aproveitar e potenciar, e portanto peço que passe o ponto, mas esta é uma forma muito importante de colaborar, pedia que passasse o slide. Aquilo que eu gostaria, de facto, é que a colaboração, e pedia também um enter mais, no apoio à pandemia veio a revelar-se muito importante em termos de partilha de recursos educativos, não é? Sobretudo nas primeiras evoluções, sempre numa política de recursos educativos abertos, não é? Acessíveis a todos, e, portanto, como plataformas de suporte à aprendizagem. Eu acho que este foi muito na fase do SOS pandemia, e por isso é que eu digo que acho que o desafio agora é um desafio muito mais profundo de reflexão, não de emergência, mas de reflexão para fazer diferente. E este foi algo que nos foi, digamos, uma ação muito importante durante o ano passado. Eu pedia para passar novamente, e alguns destes materiais estão na Forge. A outra questão é a revista. Penso que a revista é uma revista que, e digo isto porque acho que faz muito sentido, faz muito sentido a partilha e a colaboração desta forma, nomeadamente através de números temáticos, e portanto aquilo que não existia antes e que neste momento já existe é uma submissão aberta, sempre disponível para artigos que tenham a ver com o ensino superior e com a gestão do ensino superior em língua portuguesa. Os artigos verão depois lá, podem ser naturalmente com outras línguas, mas têm que estar também em língua portuguesa. Eu pedia para passar, para além da revista, há um outro ponto que, enfim, peço para passar um outro aspecto muito importante, que é o da academia. A academia, que vimos em cima, no fundo, aqui, quais eram os seus objetivos, e eu pedia para passar à fase seguinte, apenas para vos dizer um bocadinho como é que estamos organizados. Nós estamos organizados agora em 4 eixos: um eixo sobre formação e inovação pedagógica, um eixo sobre sustentabilidade, um eixo sobre qualidade e rankings e um eixo sobre pandemia e impactos. O que é que significam estes eixos? Estes eixos são plataformas de interesse de trabalho.
o que significa que têm sempre elementos da direção da Foz, e quando digo da direção da Foz, digo, portanto, no fundo, elementos que pertencem aos 4 continentes e que, portanto, estão envolvidos com interesse num dos eixos, e depois tem um conjunto de instituições que estamos ainda, digamos, a aumentar, mas já temos as bases para avançar, um conjunto de instituições que têm interesse nesta temática e que, portanto, se associam e querem trabalhar com ela para desenharmos, seja ações de sensibilização, seja programas e projetos de cooperação e de financiamento internacional, etc, etc. Eu pedia para passar ao próximo slide, que é é um slide que não gostaria, mostro aqui, não gostaria depois que ficasse, porque há aqui ainda, é um processo ongoing, mas que vos trago um bocadinho para perceberem que, por exemplo, na inovação pedagógica nós temos 4 colegas que são, digamos, que estão na direção da Foz e que são Cabo Verde, Portugal, Brasil, Angola, e depois temos um conjunto de redes e instituições. Eu dou só aí o exemplo da Universidade Aberta, que tem uma rede muito importante e que é um parceiro, é também o associado da Foz, mas de facto há aqui um interesse muito grande em fazer alguma coisa, não é alguma coisa, em fazer, digamos, em construir desta colaboração da rede e da nossa internacionalização aquilo que possam ser, por exemplo, formações que possam ter uma acreditação, no sentido em que têm um número de horas e que, portanto, podem constituir ECTS, e que nós podemos ir construindo um currículo do ponto de vista da inovação pedagógica, mas cuja agenda é uma agenda colaborativa, portanto, é uma agenda onde aqueles que têm alguma experiência a partilhar ou a discutir, vão fazer, obviamente, em colaboração com o grupo, mas vão fazer a agenda, portanto, não tem uma agenda, digamos, de uma instituição ou de um sistema de ensino, tem uma agenda que é a agenda da inovação pedagógica no ensino superior. O mesmo, por exemplo, para a sustentabilidade, onde temos aqui colegas, enfim, e temos depois aqui a Universidade Aberta e o Global Compact das Nações Unidas também, enfim, já está amarelo, mas já houve os primeiros contactos, ou a qualidade e os rankings. Reparem, a qualidade e rankings, mais no âmbito até da qualidade, que mereceu também na última conferência da Forges um painel onde esteve a RIQUAL, que é uma rede de investigadores no âmbito da qualidade, e teve a ANPAI, naturalmente, com quem vamos estar inclusivamente agora em maio, e a agência reguladora, e portanto, no fundo, a ideia é trabalharmos em conjunto, e a pandemia aqui, eu confesso que é uma plataforma mais aberta, onde estão muitos aspectos, mas que no fundo vão ser tópicos que são pontualmente importantes, alguns muito importantes, em função dos impactos da pandemia e daquilo que nós necessitamos. Eu pedia para passar para o slide seguinte, apenas porque estou a terminar e penso que não quero ocupar tempo demais e não sei se já estou a abusar, mas a dizer que naqueles 4 eixos temos todo o gosto em encontrar, enfim, digamos, interessados que possam e queiram colaborar, sendo certo que a nossa colaboração é uma colaboração de uma rede que está nos 4 continentes. Está na Ásia, está na Ásia, com Timor-Leste e Macau, e de uma forma ativa, está na África, com Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde e São Tomé, está na Europa, com Portugal, e está no Brasil, na América, com o Brasil. A 11ª Conferência Forge vai ser, digamos, uma organização conjunta do Instituto Politécnico de Setúbal e do Instituto Politécnico de Macau. Vai ser, de facto, uma conferência que será, as nossas conferências são sempre em novembro. Mais do que a conferência, ou digamos, agregada à conferência, estão de facto um conjunto de temas, estes 4 eixos e mais o tema da conferência, que vai ser a cooperação internacional, muito na perspectiva de como é que nós podemos também, em termos globais e considerando exatamente que cobrimos todos estes 4 continentes, como é que nós podemos fazer uma cooperação que nos possa permitir também desenvolver projetos financiados que permitam cobrir, sobretudo, as carências que os sistemas não cobrem, não é? E, portanto, que neste momento são claramente uma preocupação. E, portanto,
terminava, penso que não sei se é o último, enfim, aqui algumas ideias que eu passo à frente, que penso que há aqui alguma repetição no sentido, e podem passar, por favor, para o próximo slide, que penso que será o final. Basicamente, a Forges é muito uma rede de afetos. Na Assembleia Geral, muita gente dizia nós somos, e de facto é muito uma rede de afetos, mas de afetos baseados num interesse, num grande gosto pelo ensino superior, num grande gosto pelo falar português, e numa grande vontade do que isso significa do ponto de vista enfim, ou seja, independentemente de não sermos instituições anglófonas, a visão do mundo, mas termos uma ideia de mundo multicultural e de mundo onde, de facto, o árabe, o mandarim, o português, o espanhol, o francês, o inglês, enfim, whatever, é muito importante, e onde nós temos o nosso papel. E, portanto, eu penso que é o último slide, se não for, penso que faça enter, penso que está. Muito bem, está aí também o meu slide, e agradeço muito este espaço que me foi permitido estar, e obviamente que estou aberta depois para esclarecimentos que forem necessários. Bem-ajam a todos. Ai, muito obrigada, Margarida. Que delícia te ouvir. Não só ouvir teu português já é uma delícia, como é bom ouvir esse português de Portugal, e também as reflexões, tudo que você trouxe aqui para a gente. Eu confesso que eu não sabia toda essa abrangência da Forges, como é bom ouvir das palavras, né, da presidente, todo esse leque de oportunidades que a gente tem, e acredito que a gente tomou a decisão certa de nos filiarmos, né, a essa associação, e tudo que a gente quer é ser um membro ativo, né, como instituição. Então, eu acho que a gente pode contribuir em muitos desses eixos, e tenho depois várias questões que a gente pode conversar junto. Então, eu já quero aproveitar, então, muito obrigada mais uma vez, delícia estar com você aqui, e